Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. E chegamos ao momento da pregação da palavra, e o tema de hoje chama-se O Julgamento Final. O Julgamento Final. Quando é que haverá um julgamento final? Quando todas as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse se cumprirem e no livro de Daniel se cumprirem as profecias. Então Jesus descerá do céu junto com seus anjos, arrebatará a sua igreja e haverá um grande julgamento entre os vivos e os mortos. Vamos entender. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo escreveu assim: todos temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito, de bem ou de mal, ao longo de sua vida corporal. O apóstolo Paulo deixou muito claro: todos nós, vivos ou mortos, todos temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito, de bem ou de mal, ao longo de sua vida corporal. No livro de Apocalipse de João, no capítulo 20, de versículo 11 a 15, será um pequeno resumo. O apóstolo João, após ter lido todo o Apocalipse, ele escreveu conforme Jesus havia ordenado. E João escreveu assim: vi ainda um grande trono branco, e quem nele estava sentado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. E cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então atirados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também atirado no lago de fogo. Amém? O apóstolo João, ele viu lá no céu e escreveu dizendo assim: vi ainda um grande trono branco e quem nele estava sentado. Quem estava sentado no trono? Jesus, o Filho de Deus. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono.
morte no mundo terreno, vida no mundo espiritual. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Foram abertos os livros. Os anjos abriram os livros. E mais outro livro ainda, o livro da vida. Vários livros foram abertos e o livro da vida foi aberto. Então foram julgados os mortos, de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros, porque tudo foi relatado, tudo foi escrito, o tempo que a pessoa vivia na terra. E cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então atirados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é aqui na terra. A segunda morte é o julgamento e a condenação. Que os espíritos vão para o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também atirado no lago de fogo. Existe um livro da vida, onde tudo o que nós fazemos aqui na terra está escrito, de bem ou de mal. Nada passou despercebido, tudo foi registrado. Aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida, que não receberam o perdão, que não receberam o verdadeiro batismo, foram todos eles atirados no lago de fogo. Porque os livros condenaram aquela pessoa, e ela não recebeu o perdão e continua errando, continua pecando até a sua morte carnal. Após o julgamento, eles foram jogados e serão jogados no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno, onde está Satanás. No livro de Apocalipse de João, agora no capítulo 22, de versículo 12 a 15, o próprio Senhor Jesus, aquele que está no trono branco e que irá julgar os vivos e os mortos, nos disse: assim diz o Senhor: eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos e os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. Assim falou nosso Senhor Jesus, e João escreveu no livro de Apocalipse. Eis que venho em breve. O tempo está terminando.
Jesus está voltando e Ele vai levar a sua igreja, as suas noivas, para o céu junto com Ele. Mas haverá um grande julgamento: aqueles que ainda estiverem vivos na terra e aqueles que já morreram aguardando o julgamento. Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu, Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, aqueles que se arrependem e saem do pecado, abandonam o pecado aqui na terra. Felizes os que lavam suas vestes, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Esses entrarão no reino de Deus, na presença do Pai e de Jesus. Mas, diz nosso Senhor Jesus, mas ficarão de fora os cães, as pessoas maldosas, pessoas vingativas, de coração ruim, os cães, os feiticeiros, os macumbeiros, aqueles que invocam espíritos malignos. Ficarão de fora os libertinos, aqueles que cometem adultério, aqueles que se envolvem homem com homem, mulher com mulher, aqueles que se prostituem, são os libertinos. Esses ficarão de fora. Os assassinos, aqueles que matam, que tiram a vida do próximo, aquele que destrói a vida de uma pessoa, tirando a sua alma. Esses assassinos ficarão de fora. Os idólatras, ficarão de fora os idólatras, aqueles que adoram imagem, que adoram ídolos, que adoram santos. Esses não entrarão no reino de Deus, os idólatras. E todos os que amam a mentira e a praticam, os mentirosos, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos sacerdotes, que mentem, que praticam a mentira enganando o povo, esses ficarão de fora, diz nosso Senhor Jesus. Irmãos queridos, muitos daqueles que já estão partindo dessa vida carnal para a vida espiritual já estão sendo julgados. Uns estão sendo salvos e outros estão sendo condenados. Aqueles como nós que ainda estamos aqui na terra, enquanto nosso Senhor Jesus ainda não desceu do céu para arrebatar a sua igreja, nós estamos praticando uma conduta de bem ou de mal. Se for de bem, nossos nomes serão escritos no livro da vida. Mas se for do mal, está na hora da gente se converter. Está na hora da gente renunciar todo e qualquer tipo de pecado. Tudo que desagrada a Deus e desrespeita os mandamentos da lei de Deus. Abandone todo erro
se convertam, se entreguem, dobrem o joelho de vocês, aquele que Deus nomeou, o seu representante, no céu e na terra, dobrem o joelho de vocês a Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, e aquele também que vai julgar. Convertam-se, voltem ao Senhor de coração, de alma e de espírito, enquanto há tempo.